Então é isso aí, galerinha. Bom dia para vocês. Quero lembrar que essa aula está sendo gravada. Ela ficará disponível no YouTube depois, no canal do Tio Fala, né? Vinculado à Secretaria da Educação. Se você quiser a apresentação dessa aula, basta me enviar um e-mail para professorfabianomachado@gmail.com. Fala lá, professor, meu nome é fulano de tal, eu quero o material da aula. Pronto, te envio filé. Assim é mais fácil, a gente não corre risco de errar o e-mail de ninguém, né? Na hora de digitar, porque é trabalhoso, né? Pois bem, na aula passada, nós falamos sobre por que o sertão é seco. Ponto. Na aula de hoje, nós iremos discutir como amenizar a seca do sertão. Se você não viu a aula passada, tem o link, né? Você pode procurar no canal aí, quem está no YouTube vendo, pode procurar o link e assistir aí por que o sertão é seco, né? E agora a gente vai entender como amenizar. O sertão é um deserto? Não, não é um deserto. Então já é um passo importante. Então vamos entender como funciona isso. Então vamos lá então. Como amenizar a falta de água do sertão? Relembrando o que a gente viu nas aulas passadas. Isso aqui é só um apanhadão, tá? Então se você não lembra, não viu o vídeo, sugiro assistir o outro para você entender melhor esse resuminho que está aí. Então, relevo. O sertão está dentro da depressão sertaneja. Todo? Não. A grande maioria. Tem partes da Chapada Diamantina, por exemplo, partes do Agreste, é uma das sub-regiões do Nordeste, está na região de clima semiárido. Logo, não é todo, né, 100% depressão sertaneja. Mas a grande área é. Então, o que é a depressão sertaneja? É uma área rebaixada, né, entre diversas serras e planaltos, que a gente viu na aula passada. O clima semiárido. O clima semiárido ele tem por característica baixa pluviosidade, ou seja, chove pouco e elevada média térmica. É quente. Resumindo, tem déficit hídrico, ou seja, evapora mais água do que cai. Outro problema, a vegetação. Problema não, né? Característica. A caatinga. A caatinga é uma vegetação arbustiva, não é de árvores grandes, são árvores pequenas, né? É uma vegetação xerófita. É uma vegetação adaptada à falta d'água, xerófita, falta d'água. Caducifólia. Caduce, que cai. A palavra caduce quer dizer que cai. Folha, folha. Folha que cai. Certo? Então as folhas caem. Ah, professor, velho caduco é um velho que cai? É. Bom, e a aciculifoliada, que nome bonito para batizar sua filha, né? Aciculifoliada. O que significa isso? Acicule, folha em formato de agulhas. Então as folhas que não caem são em formato de agulha. Ou seja, o cacto. O melhor exemplo que eu posso te dar é aquele espinho do cacto. Né? O solo, por incrível que pareça, é um solo fértil, porém com baixa capacidade de reter umidade. Isso é importante para a gente entender como amenizar a seca. Hein? Hidrografia. Tem um importante rio perene. É o único rio perene? Não! Tem vários rios perenes no sertão. Só que um é o mais, que é o São Francisco. Até porque ele não nasce no sertão, né? Ele nasce lá na Serra da Canastra, em Minas Gerais, contorna boa parte do estado de Minas, a Bahia e deságua entre Sergipe e Alagoas. Então, é o rio com tem um apelido carinhoso, ele tem dois apelidos carinhosos, né? Um é o Velho Chico, o outro é o Rio da Integração Nacional. Pois bem, e além disso, muitos rios intermitentes, predominância de rios intermitentes. Que é isso? Rios que secam, rios que são dependentes do regime pluvial, ou seja, regime de chuva, meu querido. Se não chove, não tem rio. Entendeu? Então, a boa parte do ano esses rios não existem. Tá me entendendo? Então aí a gente já consegue fazer o panorama do sertão. Vamos lá. Como amenizar então o problema da seca? Outra coisa importante, regiões hidrográficas. Regiões hidrográficas não é a mesma coisa que bacia hidrográfica. Tá? Bacia hidrográfica é uma área drenada por um rio principal e seus afluentes. Regiões hidrográficas podem ser de uma única
bacia, como o do São Francisco? Sim, mas pode ser de vários rios menores, como o do Atlântico Leste, que é essa aqui, como a do Atlântico Nordeste Oriental, ou Atlântico Nordeste Ocidental, e de um único rio também, como o do Parnaíba. Então, essas aqui são as bacias que existem no Nordeste brasileiro e no Sertão. Certo? A principal delas, o São Francisco. A famosa obra da transposição do São Francisco. Quem é o pai da criança? Bom, o pai da criança, uns vão dizer que é o Lula, outros vão dizer que é a Dilma, outros vão dizer até que é o Bolsonaro, que recentemente ele fez aquela cenazinha apontando o dedinho pro céu, né? Lembra? Agradecendo, como se fosse ele que tivesse feito a bagaça. Mas o pai da criança é o cara que fez a obra? É o cara que teve a ideia? Se a gente for tirar pelo cara que teve a ideia, talvez seja Dom Pedro II. Você vê como é que a ideia é antiga. Se você for pelo cara que fez a obra, bom, ela começou no governo Lula, passou pelo governo Dilma, passou pelo governo Temer e está passando pelo governo Bolsonaro. Acho que ela não concluiu ainda não. Ainda tem canais sendo feitos. E o que é a obra de transposição de São Francisco? Bom, aí você vai precisar lembrar do relevo. Essa região aqui, ó, que está passando o Rio São Francisco, ó, a cidade de Juazeiro, Petrolina, Juazeiro na Bahia, Petrolina em Pernambuco, né? Passa por aqui, e vai embora. Aqui nessa região aqui onde eu estou passando o mouse aqui, ó, essa região tem planaltos e serras do Araripe. Não é só do Araripe não, mas Araripe é o principal, então eu vou deixar só o Araripe para não complicar. E qual que é a ideia? A ideia é fazer com que as águas do Rio de São Francisco passem por esses planaltos e serras, levando água do Rio São Francisco, que é um rio perene, para rios intermitentes do sertão do Ceará, do sertão de Pernambuco, do sertão da Paraíba. Entendeu, meu querido? Então, com isso, esses rios intermitentes tornam-se o quê? Perenes, graças às águas do São Francisco, amenizando o problema da seca. Qual é o problema? O problema, primeiro, é o custo de implantação desse trem. Por quê? Porque você vai precisar construir canais imensos artificiais e bombas de água, de modo que a água tem que subir a serra, né? Do Planalto, lembra? Então, por isso que chama transposição, transpor, entendeu? Outro detalhe, uma discussão muito grande é o seguinte, a retirada de água do Rio São Francisco, durante a cheia, beleza, e durante a seca? E durante o período de estiagem? Será que não vai comprometer a vazão? O que é o vazão? O fluxo de água do rio? Será que essa redução do fluxo de água não pode comprometer as hidrelétricas que existem ao longo do rio? Tem várias, a principal delas é de Sobradinho. Será que a redução da vazão de água pode comprometer a lâmina d'água do rio, ou seja, a profundidade do rio, formando vários, fazendo com que ocorra a formação de vários sedimentos aflorem, né? Então esses sedimentos que vão cair dentro do rio, será que eles vão ficar acima da água formando ilhas fluviais, impedindo a navegação? Pergunta interessante. A água transporta pode agravar a indústria da seca? Professor, o que é a indústria da seca? Já vou te explicar, aguenta aí. São perguntas interessantes que a gente vai tentar descobrir aí ao longo do tempo. Essa obra que foi orçada aí, salvo engano, em 12 bilhões de reais, já passou de 17. Então, você vê. Então, aqui são os dois canais da transposição, né? O eixo leste, né? Passando por Pernambuco e Paraíba, e o eixo norte, né? Passando aqui pelo Ceará, pela Paraíba, pelo Pernambuco, chegando até mesmo ao Rio Grande do Norte. Certo? Bom, o que é então o polígono das secas e a indústria da seca? Cuidado para não confundir, pequeno gafanhoto. Polígono da seca é uma área delimitada por lei, essa bagaça vermelha aqui, ó, que você está vendo. Cuidado importante, não pega só o Nordeste não, pega o norte de Minas Gerais também, que está na região Sudeste. Tá? É uma área delimitada por lei, onde o índice de aridez é alto e está sujeito a repetidas crises de prolongamento de estiagem. Ok? Então isso é polígono das secas. Foi criado para facilitar, teoricamente,
os investimentos dos governos municipais, estaduais e principalmente federais para amenizar o problema da seca. Ora, e a indústria da seca? O que é isso? Uma indústria da seca é um termo utilizado para designar uma estratégia de alguns políticos perversos, para utilizar uma expressão cunhada pelo geógrafo Milton Santos, que aproveita a tragédia da seca, né, para ganho próprio. Como é que funciona isso? Geralmente é um latifundiário, vamos lembrar o que é latifundiário, proprietário de uma grande propriedade rural, que tem poder, é influente numa região, rapidamente ele alcança um voo político, seja vereador, seja prefeito, e ao alcançar esse voo político, as medidas públicas para amenizar a seca, coincidentemente, vão para atender a sua própria propriedade. Coincidentemente. Ou de amigos. E aí? E aí que quando chega no período de eleição, ele faz alguma coisa para amenizar o problema dos mais pobres e, é claro, se reelege reproduzindo o problema. Então, a verba do governo federal vem, por exemplo, ou estadual, para a cidade, para amenizar o problema da seca, e essa verba é utilizada com essa finalidade. No caso da transposição, será que as águas do Rio São Francisco transpostas, elas não vão agravar o problema da indústria da seca, ou seja, elas não vão passar nas terras só de quem precisa? Será que quem precisa, de quem não precisa, melhor dizendo, será que quem precisa vai ter acesso a essa água? É uma grande pergunta. Outras técnicas são os canais de irrigação. A obra de transposição do Rio São Francisco não deixa de ser diferente disso, só que são canais bem maiores, tá? Então, ao longo do Rio São Francisco é comum a presença de canais de irrigação. Essas imagens que eu peguei são todas do Rio São Francisco, da região de São Francisco, tá? Então, repare que isso aqui, ó, que você está vendo, isso aqui é sertão, meu querido. Está longe de ser aquela terra árida, seca, né? Por que é possível? Porque o solo é fértil. Então, os canais de irrigação, principalmente na região de Juazeiro, na Bahia, favorecem a formação de grandes agriculturas de uva, por exemplo. Né? As uvas lá são, inclusive, para exportação. Né? São uvas bem quistas, vamos dizer assim. Além disso, melancia, melão, entre outras uvas. Aqui eu planto uma menininha carregando uma melancia aqui, numa região de irrigação. Qual é o problema? Tem um custo razoável de implantação, mas aonde é implantado, com certeza o problema da seca é resolvido. Ok? Então não é porque não está caindo água do céu que não dá para plantar. O jeito tem. Outra técnica é agricultura de gotejamento. Essa técnica aí é muito utilizada em Israel, onde o clima predominante é árido. Não é semi-árido, não. É árido mesmo. É deserto, meu querido. Lá chover é uma coisa rara. Então, o que acontece? Os caras usam essa técnica para alcançar o melhor aproveitamento. Como é que ela funciona? A tubulação vai passando aqui, como você pode ver. Ela tem uns furinhos e vai caindo gotas. Por isso que chama gotejamento. O detalhe, o que vai plantar? Depende do que o cara quer. Dependendo do que o cara quer, eles estudam qual é a quantidade de água que essa planta precisa. Lembra que o solo do Nordeste não tem capacidade de reter umidade? Pois é. Então eles vão fazer com que as gotinhas de água caiam de um tamanho e um volume suficiente para atender a necessidade da planta, já que o solo não vai reter água. Olha que massa, cara. Nessa modalidade, o desenvolvimento da planta é maravilhoso. E detalhe, quando chove estraga o processo. Porque a planta vai ter mais acesso à água do que devia. Então não deixa de ser uma técnica de irrigação, porém é uma técnica de irrigação extremamente controlada e altamente tecnológica. Existe no sertão? Existe. Essa imagem foi retirada do sertão. Tá? Então tem. Cisternas, também novamente do sertão aí. Como é que funciona isso? Muito simples. Isso o Exército Brasileiro já faz com frequência, além de ONGs também, tá? Como é que é? Você tem o telhado da casa, põe uma calha, uma tubulaçãozinha, pá,
e a água cai nessa caixa d'água que ela fica embaixo da terra, né? Ou a grande parte dela embaixo da terra, e pronto. É uma água boa para o consumo humano? Não, né? O ideal é ferver e tal, vai ter uns bichinhos junto, né? Vai ter uma terrinha. Mas ameniza, né? Diminui o problema. Faz milagre? Não faz milagre, mas diminui, ameniza, entendeu? É um custo relativamente baixo de implantação. Açudes e barragens, o que é isso? É um reservatório de água artificial, ou seja, é um lago artificial que pode ser formado simplesmente represando um rio, que a gente chama de barragem, ou um buraco enorme em algum lugar, onde a água da chuva vai caindo, quando ocorre, né? E vai formando um lago artificial. Por incrível que pareça, durante o período imperial brasileiro já era comum a ocorrência de açudes. Dom Pedro II já fazia açudes no Sertão. Que pecuária eu posso praticar? Lembrando que pecuária é a criação de animais com a finalidade comercial. Tá? Ora, bovinos não é uma boa ideia. O boizinho ele é grande, certo? Ele consome muita água, então não é legal. Então essa imagem que você está vendo aqui, um pouquinho mais forte de um bichinho morto, também é do sertão. Qual que é o ideal? O ideal são animais de pequeno porte. Galinha pode? Pode. Caprinos, cabras? Sim, sim. Leite de cabra e queijo de cabra, ó, tem um valor monetário agregado bastante elevado. Por que não incentivar esse tipo de pecuária para aumentar a renda do pessoal que já sofre com a seca? Já que são animais de pequeno porte, não consomem tanta água, que não, né? Por que não? Interessante, né? Outras medidas que dá para ser adotadas. Promover o reflorestamento de mata nativa, ou seja, da caatinga, porque evita que o sol bata diretamente no solo, retirando mais água. Qualquer cobertura vegetal ajuda. Proteger a vegetação remanescente, que é a vegetação remanescente, a que tem, a que sobrou. De onde? Principalmente de matas ciliares. O que é mata ciliar? Aquela vegetação que tem do ladinho do rio, evita o assoreamento do rio, evita que ocorra maior evaporação de água nas margens do rio e também e principalmente de nascentes, né? Então, criar crédito rural para os pequenos agricultores. Então, financiar os caras para eles poderem para eles poderem plantar, para eles poderem terem acesso a técnicas modernas de produção com um prazo suavizado de pagamento, né? Isso vai reduzir, inclusive, o êxodo rural. O que é êxodo rural? A saída do cara do campo para a cidade, agravando já inúmeros problemas da cidade, né? Fornecer infraestrutura de saneamento básico de transportes. O que é isso? Ora, levar água encanada, tratar o esgoto, fazer com que uma rodovia, uma ferrovia, que é raríssimo no Brasil, ferrovia, passe nas terras para ajudar a escoar a produção, para facilitar o deslocamento de pessoas, né? Fornecer capacitação técnica através da Embrapa e de universidades. Tudo o que eu estou falando, pessoal, já existe. Falta vontade, né? O que é a Embrapa? Empresa Brasileira de Agropecuária. É uma empresa pública brasileira destinada a pesquisas de coisas do campo. Os caras têm tecnologia e conhecimento suficiente para resolver o problema. Basta um financiamento público para isso, né? Universidades. A gente sabe muito bem que onde você implanta uma universidade, principalmente a universidade rural, por exemplo, aqui, estimular a criação de universidades e escolas técnicas no campo, isso faz com que ocorra o quê? A capacitação dos moradores. Além disso, estudos naturalmente vão ser gerados para amenizar os problemas daquelas pessoas. Por que as universidades e as escolas técnicas têm que estar nas capitais, se o problema está no sertão? Ampliar os programas de assistência social, claro, para essas pessoas terem um mínimo, né,
para sobreviver. E você? O que você faria para amenizar a seca no sertão? Se você estiver vendo o vídeo aí, põe a sua sugestão aí nos comentários, né? E para você que está na nossa aula aí, pode falar. Vamos entender. Beleza? Até a próxima, galera que está vendo pelo YouTube. E para quem está na aula aqui, vamos discutir um pouco mais sobre isso.